Gente, eu vou dizer uma coisa bem séria pra vocês. Cuidado com aquele senador, esse senador Cleitinho, tá? Ele é um perigo? Gente, como ele joga perfeitamente. Chega a ser admirável a capacidade dele ter de jogar com os dois lados, sabe? Com os dois lados da moeda. Ele dá aquele que te faz um carinho e depois te dá um tapa. Além do Romário já ter pulado o muro naquela época de assinar o impeachment pro Alexandre de Moraes, ele mostrou o lado que ele tava. E agora tá tendo essa polêmica aí agora na rede social, com aquela entrevista que o senador Cleitinho deu. Sério, cara, eu não queria acreditar nisso. Como é que é? A minha dívida já foi paga. Eu vou falar pra vocês, o Brasil não é pra amador não, né, gente? Não é. Presidente Bolsonaro, o maior pescador de traíra do mundo, irmão. Pessoas que precisou dele pra se eleger, ganhou o carguinho, agora tenta desvincular, né? Olha, eu quero mais contato, eu quero carreira solo, porque eu sou o bichão, mas se esqueceu que precisou do Bolsonaro pra chegar onde chegou, né? Gente maravilhosa, vocês aí conectados do outro lado da tela. Pessoal, Cleitinho é o seguinte, ele deu uma entrevista aí, complicou aí a carreira completa dele, pô. Se ele não souber agora voltar atrás, fazer uma nota, ou então vir, ele gosta de fazer vídeos, né? Vem fazer um vídeo agora, faça um vídeo aí, Cleitinho, se retratando, dizendo que errou, tal, não sei o quê. Você precisa fazer um vídeo muito bem bolado, viu? Muito bem bolado, para retroagir isso que você disse aí, com Bolsonaro, com a família de Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, tudo, né? Tudo. Você se elegeu, hoje você é senador por causa de Bolsonaro, pô. Né? Não é agora que você vai dizer, não, a minha dívida tá paga, tchau. Né? Vai para lá que eu vou para cá, tal, tudo mais. Você é um cara bom, é um cara que peita o sistema, e você precisa realmente rever esses conceitos aí. Cleitinho está sendo comparado com Alexandre Frota e com Joyce Hasselman. Sei lá como é disso, o nome dessa mulher, o sobrenome dessa mulher. Joyce Hasselman. Está sendo comparado com os dois, pô, dois traidores e duas pessoas que não ganham mais para nada, né? Não ganham mais para nada, pô, porque perderam a confiança da galera. Vamos embora pro vídeo para vocês verem. Cleitinho, depois de ter pego a carona com Bolsonaro, agora traiu, virou mais um traidor aí da direita, mais um traidor do Bolsonaro, falando que a dívida dele já foi paga já. Mas quando estava precisando, quando o presidente era presidente, vivia colado com o presidente Bolsonaro. Esse abraço aqui é o que mais me chamou a atenção. Você vê que o Bolsonaro, quando abraça, ele abraça de frente. O cara, quando é meio traíra, você vê que ele abraça de lado. Tipo assim, ó, eu tô abraçando, mas daqui a pouco vou pular do barco. Aqui tem algumas fotos, né? Você sabe quem é esse aí que está do lado dele ali, né? Do outro lado, não é isso? O Janone, você sabe quem é o Janone. O Janone é aquele que começou ali nos caminhoneiros, lutando, dizendo que estava brigando pelos caminhoneiros. Vai ter agora uma manifestação, dizem que está tendo uma manifestação aí dos caminhoneiros, que eu acho que isso não vai dar em nada. Mas ele está lá, como deputado, ajudando os caminhoneiros, como foi no início lá? Com certeza não, cara. Mas como eu já disse aqui, já trouxe algumas fotos para você, eu quero dizer diretamente aí pro Cleitinho. Uma das coisas, Cleitinho, que a direita ela não perdoa é um traidor. Isso aconteceu com Alexandre Frota, com a Joyce Hasselman e com outros aí. Traição, a direita ela tem nojo de traidor e isso vai acontecer com você. Além do Romário já ter pulado o muro naquela época de assinar o impeachment pro Alexandre de Moraes, ele mostrou o lado que ele tava. E agora tá tendo essa polêmica aí agora na rede social, com aquela entrevista que o senador Cleitinho deu. E ali, de fato, foi muito infeliz nas suas palavras, falando que não deve nada pro Bolsonaro, que tudo que ele devia, ele já pagou. Falando que se Eduardo Bolsonaro fosse indicação do Jair Bolsonaro para presidente, em 2026 ele não apoiaria. E é isso. Então, assim, causando uma polêmica muito grande. Muita gente não gostou daquela forma dele falar.
entendeu? Até porque todo mundo sabe que quem apoiou ele para ele ser senador e tá lá dentro da política hoje com a força que tem foi o Bolsonaro, e junto com o Bolsonaro todos nós. E hoje ele toma uma atitude dessa. E assim, com todo respeito, sempre vi ele com muita força, mostrando muita garra para tentar defender o certo, mas dessa vez, na minha opinião, ele se emocionou e acabou falando o que não deveria falar. Então tá perdendo a popularidade. É dessa forma, tá perdendo. Mas não é tão tarde pra ele se arrepender e, né, fazer um vídeo se retratando aí. A galera tá disposta a poder perdoar ele e manter esse vínculo aí, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas é preciso reconhecer seus erros e voltar atrás. Pessoal, Cleitinho, o senador Cleitinho está sendo comparado com Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, beleza? 2 traidores aí da direita que se elegeram às custas de Bolsonaro e depois deram as costas aí e traíram o cara, né? Então essas palavras de Cleitinho aí pesou muito, né? Pesou muito. Ele foi perguntado a ele, você apoiaria o filho de Bolsonaro se Bolsonaro indicasse Eduardo Bolsonaro? Não apoiaria de jeito nenhum. Ele foi curto e grosso. Não apoiaria Eduardo Bolsonaro de jeito nenhum, não sei o quê, porque ele não tá nem no Brasil, né? A gente sabe que Eduardo Bolsonaro tá lá, ele não está no Brasil, porque não pode, pô. Se ele pisar aqui, ele vai preso na hora, tá ligado? Então ele tem que entender essas coisas. Ele tá lá lutando pelo país. Ele tá fazendo lá o que ele não pode fazer aqui, que é parlamentar, falar. Não pode fazer isso aqui. Então ele foi para lá e fez muito bem. Surpreso? Não. O que você consegue enxergar nessa foto? Mais um cidadão oportunista, mais um ser humano que diz muito sobre o caráter dele do que propriamente a obrigação dele apoiar, seja o Bolsonaro ou outro candidato, ou respeitar pelo menos aquele que vestiu a camisa dele, que apoiou, que colocou a mão nos teus ombros. Isso acontece no dia a dia, na vida. Pessoas usando da sua influência e depois, na primeira oportunidade, pulando do barco. Talvez se o Bolsonaro estivesse livre, estivesse aí tranquilo, caminhando no meio das pessoas, ele estaria do lado do Bolsonaro fazendo politicagem, tirando proveito da situação, mas não. Ele prefere dizer que não tem obrigação nenhuma. Eu não vou postar aqui o trecho do vídeo porque a maioria já sabe e já cansou de ver em outras publicações e também sites. Mas demonstra muito mais sobre o caráter e oportunismo de um cidadão, senador Cleitinho, mas vamos aguardar o desfecho dessa história, porque não é surpreendente como assim Hasselmann, Frota, Janones surfaram a onda, Bolsodória, lembram-se bem? Surfaram a onda e na primeira oportunidade, quando o poder sobe na cabeça, abandonaram aquele que um dia lhes estendeu a mão. Lamentavelmente, isso é muito presente na vida e ainda especialmente no meio político. Né, senador Cleitinho? Sem o Bolsonaro, o senhor não era ninguém, ninguém te conhece, mas daí eu já desconfio. Você tem que desconfiar. Quando o cara começa com sentimentalismo, com coitadismo, vitimismo. Ah, eu sou verdureiro com muito orgulho. Sou filho de verdureiro. Porque eu tenho orgulho de vender alface. Sou vendedor de alface. Começou com essa demagogia, com esse discursinho de vitimismo, de coitadinho. Já desconfia que coisa boa não é. Quando o cara começa a apelar, usar desses termos para querer se caracterizar como bonzinho, como coitadinho, como pobrezinho que veio do nada, já demonstra muito sobre as verdadeiras intenções do ser humano. Mais um mau caráter, mais um oportunista de plantão. Isso reflete muito, desculpem, a atitude de muitos cidadãos brasileiros, que só querem mãos estendidas, mas não gostam de estender as mãos. Só querem ver os seus benefícios pessoais, mas não gostam de enfrentar a realidade quando é necessário. São covardes.
Cleitinho, você é covarde, você é fraco, você é frouxo. Não tenho medo nenhum de você. Poderia sentar e debater com você 1, 2, 3 horas tranquilamente, que você não me engana. Pessoal, vamos esperar para ver o que é que Cleitinho vai dizer sobre isso, né? Estourou uma bomba aí, ele precisa realmente aparecer e dizer o que é que ele acha de tudo isso. Se ele vai continuar realmente nessa posição que ele tomou, ou se ele vai voltar atrás, pedir desculpa, né? Falou sem pensar, tal, não sei o que, beleza. Mesmo assim, depois que se fala, velho, depois da cena, fica difícil realmente se retratar, né? Mas vamos torcer aí que ele volte atrás. Eu já apaguei o Bolsonaro, eu não tenho gratidão para com a família Bolsonaro, nem com os filhos deles. E o mais importante que eu quero que você frise, com os apoiadores do Bolsonaro, eu não tenho gratidão para com eles. Quem elegeu você, Cleitinho, através do Bolsonaro foi os apoiadores. Tu só é senador hoje, Cleitinho, por conta de Bolsonaro. Mas eu nunca me enganei. Eu sempre tive uma ressalva e um pé atrás com o Cleitinho. Hoje eu tô tendo a principal certeza. Na hora que o Bolsonaro mais precisa, ele vira as costas. Capite? Cleitinho, Cleitinho, senador, te admiro o seu trabalho. Só estou encucado com uma coisa, com a sua posição política, com as suas falas agora últimas aí nas redes sociais. Pois é, eu tenho que dizer para você uma coisa. Se o Bolsonaro não colocar a mão sobre você para que você dispute uma eleição, você está inelegível, como muitos já estão hoje. Lembre disto, porque o Bolsonaro não está sozinho. Ele está com a maioria desta nação ao lado dele. Para nós, ele não está preso, ele está livre e vai estar. Pessoal, se inscreva aqui no canal para não perder nada do que tá rolando. Vou esperar vocês, pessoal, no próximo vídeo, beleza? Deixar vocês aí com a banda Carcaça de Peixe. Chama a vinheta em 3, 2, 1. Vai lá.